também está no nosso site, está aberto aqui, vou compartilhar com vocês. Moraes mandou a PF ouvir Bolsonaro, Daniel Silveira, no outro caso, o caso do Marcos Duval. Né, foi uma informação que chegou hoje aqui para a gente, o ministro Alexandre de Moraes, portanto, fazendo essa determinação para que essas pessoas sejam ouvidas. A PF argumentou nesse pedido para o ministro que dados extraídos do celular de Duval, em fevereiro, apresentam elementos indicativos de suposta participação do parlamentar em associação criminosa junto a Daniel Silveira para suposto cometimento de atos antidemocráticos. Moraes aceitou o pedido da PF para que fossem ouvidos Silveira e Bolsonaro. Paulo Faria, advogado de Silveira, tomou conhecimento apenas pela imprensa e reclamou da atuação do judiciário. A operação de ontem, foi autorizada por Moraes, que também determinou que o senador se abstenha de publicar e promover notícias falsas, ataques às instituições. Tem ainda um plano de golpe ali que o próprio Duval, deu entrevistas ontem tentando explicar ali as mudanças de versões, e aí fugiu da palavra mentira, mas é basicamente isso, Sakamoto? Mentiu. Mentiu. Mas o fato é o seguinte, vamos lembrar uma coisa importantíssima, né? O Marcos Duval, né? Ele falou em depoimento à Polícia Federal, basicamente, que ele tratou de um golpe de Estado junto com o Daniel Silveira e com o Jair Bolsonaro. Depois ele disse que não era bem isso, não era bem aquilo. Ele deu um depoimento para a Polícia Federal dizendo que tinha tratado na frente com o Bolsonaro e com o Daniel Silveira sobre um golpe de Estado. E que o Bolsonaro ouviu tudo, mas não se manifestou, pediu só no final que o Marcos Duval respondesse se ele topava ou não participar do esquema, que era uma espécie de pegadinha do Ivolanda, assim, junto com o Alexandre de Moraes, de forma a justificar, inclusive, fazer com que ele escorregasse numa casca de banana e a partir daí justificasse um golpe. A gente está percebendo o seguinte: com tudo que está acontecendo, tudo está sendo revelado, né? Tudo isso não é um bando de informação aleatória, gente. Tudo que está sendo revelado se encaixa de uma forma muito doida, numa coisa com outra. Esse novo documento encontrado no celular do Mauro Cid, ele é quase que como se fosse um sumário de todo esse processo. Mas ele se encaixa. Ele, para justificar, né, o estado de sítio, um golpe de Estado, é baseado no quê? É baseado em várias ações tomadas por Bolsonaro para tentar desqualificar a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, ao longo de anos. Né? Muitas coisas que apareceram lá era uma tentativa de desqualificar o Tribunal Superior Eleitoral. Teve aquela história das inserções nas rádios, que o pessoal mostrou naquela época que era uma teoria conspiratória. Teve a questão de o Exército não pôde ver o código-fonte. Mentira, pôde sim, né? Viu, checou e depois viu que não tinha nada de errado. Ou seja, o Mauro Cid enumera um monte de ações tomadas pelo bolsonarismo para tentar questionar a legitimidade da justiça eleitoral. Lá atrás a gente falava isso. Falou, olha, isso aqui ele está usando, eles estão fazendo isso pura e simplesmente para depois servir para questionar a justiça eleitoral lá na frente, apesar da justiça eleitoral não ter feito nada de errado. Então, eles foram criando elementos e cada um desses elementos está nessa minuta golpista para justificar o golpe por parte do Mauro Cid. E é aí que está. Quem que é um dos personagens que são centrais nesse processo para justificar o golpe? O Alexandre de Moraes. E aí entra Marcos Duval, entra Daniel Silveira para tentar colocar mais ações contra Alexandre de Moraes, para tentar colocar ele contra a parede. E a isso também, essa minuta do Mauro Cid, de golpe, esse texto do golpe, se soma à minuta de golpe de Anderson Torres, que foi encontrada na casa de Anderson Torres, que Anderson Torres disse falando o seguinte: olha, me entregaram, eu não joguei fora, mas não tem nada a ver. Imagina, ele se conecta à perfeição nesse esquema do Mauro Cid. O que dizia a minuta do Anderson Torres? Dizia que dava poderes para a polícia, para as Forças Armadas intervirem no TSE para melar a eleição. Olha só, né? Tá tudo conectado. Esse golpe só não aconteceu, digo, porque houve pessoas democratas na República, houve um alto comando que não topou essa aventura, né? E também houve um quesito de sorte. Vamos colocar da seguinte forma e aí eu termino. E se por um acaso aqueles bolsonaristas que estavam acampados na frente do quartel do Exército e tinham colocado uma bomba num caminhão de combustível para explodir o aeroporto de Brasília, olha que loucura. Na véspera de Natal, se tivesse explodido aquele caminhão, o que teria acontecido? Se tivesse morrido milhares de pessoas,
que teria acontecido? Né? Talvez a gente teria visto esse plano ser colocado em prática e hoje a gente viveria numa ditadura. Perfeito. Bom, Carla, é isso, né? Você está aqui em São Paulo, passando um friozinho, volta quando para Brasília? Pois é, volto domingo, vim passar um friozinho aqui. Que frio, aliás, mesmo, né? E pegar um trânsito um pouquinho. Mas, ó, só para concluir, Sim. assim, Diego, eu acho, e lembrar que o Cid também é o responsável direto, e na época a gente falou sobre isso, daquela live que o Bolsonaro fez para embaixadores para questionar as urnas eletrônicas, que vai, inclusive, sustentar. A ação no TSE que pode tornar o Bolsonaro inelegível também, né? Então, assim, as coisas estão ligadas e as instituições estão funcionando no sentido de apurar. A gente está mostrando as provas aí, a gente tem na semana que vem o início de um julgamento importante do Bolsonaro. Enfim, o Saca colocou de uma forma muito. Ele falando, eu pensando, imaginando, imagina se tivesse estourado realmente aquela bomba, imagina, e realmente, então, assim, são assuntos muito sérios e que aí, voltando para o primeiro assunto do coronel da ativa, há uma pressão também para que haja algum tipo de punição maior e mais severa para esse militar, porque esse tipo de atitude, por mais que não tenha tido consequências graves, de novo, só reforçando, a gente tem que ficar em cima, porque não pode ficar impune, não, esse tipo de ideias e sugestões de golpes de Estado.